conta dessa... Nem sei o que falar, o que é esse exoesqueleto, é uma esperança, é um sonho, é tudo para nós. Não emociona. Eu tenho que cuidar um pouco que eu sou meio banana. Mas é assim, o Exxon ele surgiu porque que a minha falecida esposa ela teve amputação da perna esquerda 8 meses depois que a gente descobriu o câncer. O câncer dela era ósseo, né, no osso do fêmur esquerdo. E daí quando ela amputou, a gente começou a ver como era complicado para adquirir uma prótese de qualidade, como era complicado para fazer fisioterapia, tudo era complicado. Gente, eu vou dizer aqui claramente, Carol, que a gente tem intimidade e eu acho que o pessoal que está ouvindo quer muito essa verdade. Desculpa quem não gosta de palavrão, mas é assim, eu fico muito puta porque tudo é difícil para quem precisa. E eu enlouqueço com isso. Eu acho isso um desrespeito ao que a gente fala sobre inovação, sobre tecnologia, sobre ser humano, sobre ajudar o próximo, vai na contramão de tudo isso. E eu vendo o que a gente estava passando ali e acompanhando vários pacientes que estavam também tendo a mesma experiência, eu comecei... É engraçado que as pessoas, quando eu conto, tem gente que não acredita que eu sou movida pela raiva. E como eu sou uma pessoa que eu não consigo sentir ódio, né? Eu não tenho esse marcador neuronal, mas essa coisa de ficar braba é o que me move. Eu fiquei muito revoltada. E aí eu pensei, cara, eu vou dar um jeito nesse negócio. Vou fazer alguma coisa que vai resolver esse negócio aí. E daí o que eu fiz? O primeiro equipamento era um exoesqueleto que ele pegava o quadril dela e substituía a perna que ela tinha perdido. Então, esse foi o primeiro projeto, o primeiro de todos. Do exoesqueleto foi isso daí. Aí eu encontrei uma pessoa lá no hospital onde ela fazia tratamento, no Hospital de Clínicas aqui de Curitiba, que ele tinha tido a amputação de uma perna e ele estava com a outra perna comprometida pelo tumor, era um tumor ósseo também, e ele não conseguia movimentar direito a outra perna. Daí eu parei e fiquei pensando, cara, num caso igual aquele. Daí saiu o projeto do exoesqueleto para outra perna, então substituía uma perna e dava movimento para outra. Acabou que ela faleceu sem eu concluir essa TEC. 4 dias depois eu concluí o Zeus. O Exxon eu consegui concluir, eu acho que foi uns 8 meses depois do falecimento dela. E daí eu fiquei pensando, mas por que não isso aí para uma pessoa que sofreu uma lesão cervical? Aí foi aí que deu o gatilho. Porque daí eu olhei e falei assim, cara, se eu consigo com esse equipamento que uma pessoa que não tem uma perna e tem dificuldade na outra consiga levantar, andar e sentar, posso fazer com que um paraplégico consiga. E daí saiu o primeiro Exxon, que aí o material dele era um alumínio normal e ele servia só para um paraplégico que tivesse uma lesão bem baixa. Tinha que ser ainda assim, mesmo que fosse paraplegia, a lesão tinha que ser bem baixa. Só que tem uma parcela a maior parte da parcela da população com paraplegia tem lesão mais alta. Daí saiu uma segunda versão do Exxon em alumínio naval, que daí eu fiz ele em alumínio naval, então ele já tinha uma resistência maior para pegar uma lesão mais alta. Mas tinha aquela pessoa que não tinha equilíbrio ainda direito do tronco, porque a lesão era muito alta. Aí saiu a última versão, que daí ela serve para um tetraplégico parcial e um paraplégico total. Então veio daí. E o Exxon, o modelo de negócios é o mesmo que o da mão. Por isso o Exxon consegue entrar por R$30 mil. A mecânica a gente dá. Essa mecânica ela é dada.
É cobrado pela eletrônica, é cobrado pela inteligência que está embarcada, pelo circuito eletrônico, por tudo que está ali que faz com que... Tanto que esse é o único equipamento no mundo inteirinho que serve para um tetraplégico parcial. Todos os outros exoesqueletos que tem no mundo, a pessoa tem que ter uma lesão muito baixa. Para uma lesão alta, não serve. Mas, ainda assim, eu mantive dentro desse modelo de negócio. Ô, Mi, mas vamos explicar para o pessoal. Tá falando do exoesqueleto, mas eles não... o exoesqueleto é um aparelho, certo? Que vai na minha perna até a cintura, e depois essa parte que é... Como é que você fala? De programação, é como se fosse uma mochilinha que é nas minhas costas, certo? E aí, é uma caixinha. É uma caixinha que tem atrás do quadril. E aí, eu tô sentada, coloco o aparelho, tô sentada, e ele vai sozinho, eu não faço força, por quê? O pessoal viu aqueles vídeos que nós fizemos, mas foram testes, né? E o pessoal falou assim, você faz físio, força para você ficar em pé, mas não é. Nós não conseguimos ficar em pé, mas que a gente faça força, não consegue. Quem vai fazer a força toda é o exoesqueleto. Ele que vai me levantar, colocar em pé, e aí eu vou andar. Minhas perninhas vão andar normalmente. Com independência, sem a ninguém ficar junto comigo, me segurando para eu não cair. Não, é independência. Independente, exatamente. Ele é um robô. Então, esse robô, a gente sempre mostra vídeos dele sozinho, levantando, dele sentando, dele dando os passos, né? Por quê? Porque quem faz tudo é ele, realmente é isso que você está falando. Como a pessoa com paraplegia não consegue comandar os movimentos, então quem comanda é o Exxon. Então, nos primeiros treinos, acaba tendo um esforço dos braços para se apoiar. Lembra que você se apoiou no meu braço? E eu fazia um pouco de força, né? Para manter você. Porque você não estava acostumado. Então, o que acontece? Teu cérebro está te mandando sentar. Ele vai fazer isso. Depois de um tempo... Ela não queria que eu ficasse em pé, né? Lembra? Minha perna não queria de jeito nenhum que eu ficasse em pé. Ela não aceitava. Isso, exatamente. E, assim, você colocar o Exxon, você não vai sair andando. Tem todo uma preparação, uma fisioterapia para você ficar primeiro em pé, sangue, como é que se fala? Percorrer certinho a pressão, é todo, não é assim, colocou o aparelho e saiu andando. Não, é mais ou menos 1 ano de treinamento. Não, até dá menos. É menos, Menos. Tem um rapaz, o Dudu, ele tem tetraplegia. Acho que você já viu o vídeo dele, né? Ele, em poucas vezes que ele está treinando levantar e o sentar, ele já começa já não tem, da parte da pessoa que está ajudando ele no treinamento, ele já não tem tanto esforço, já fica mais fácil para ele levantar, para ele sentar. Se ele estiver treinando todos os dias, é uma média de 1 mês para ele estar apto para começar a dar os passos. E isso não é todos os dias o dia inteiro, porque até tem um detalhe, não pode no começo ficar o dia inteiro com o equipamento, é uma média de umas 4 horas, porque existe uma fadiga, uma exaustão muito grande, porque o corpo ele volta. Se imagine que uma coisa você está o tempo inteiro sentado. Quando você levanta, a pressão sanguínea muda, temperatura corporal muda, movimentos fisiológicos mudam. Então o cérebro tem que lidar com muita informação. Mas é uma média de 1 mês, treinando aí de 3 a 4 horas por dia. No início sendo dia sim, dia não. Então a primeira semana é dia sim, dia não. A segunda semana, 2 dias sim, 1 dia não, para depois da terceira semana começar a fazer o treino todos os dias. É uma média de 1 mês para já começar os treinos de caminhada. Como você falou, minha independência de outras pessoas, certo? Que paraplégica e tetra. E o aparelho para eu ficar andando são mais ou menos quanto tempo? Para você estar andando é uma média de 3 a 4 meses. Aí depende da pessoa, né? Depende do tempo de adaptação. Oi?
Não, para carregar o aparelho. Quanto tempo eu andando? Assim, 5 horas, 6 horas? Eu vou no shopping e quero ficar andando. Quanto tempo que dura a bateria? A bateria, 8 horas. Tá. 8 horas, e daí agora... durante a noite eu fui carregando. Ô Mi, eu queria que você falasse um pouquinho, que é da sua placa genérica, né? Que ela conecta os impulsos eletrônicos do corpo a diferentes tipos de máquina. E, assim, eram muitas coisas, não deu pra gente conversar muito. Mas depois eu fiquei pensando, essa placa, não tem como colocar ela na nossa coluna, do cérebro se comunicar com as nossas pernas? Então, é assim. Essa placa, ela vai entrar no Exxon futuramente. Ela não entrou ainda por uma questão financeira mesmo, né? Porque para estar fazendo equipamentos de teste, para estar colocando as placas, para estar validando a tecnologia da Argedon com o exoesqueleto, demanda recurso financeiro. Então, a Cycro hoje está num momento que eu preciso que o dinheiro que foi investido, ele retorne para o caixa para eu conseguir avançar nas outras techs. Mas toda pessoa que for utilizar futuramente o Exxon com controle neuronal vai ter que passar por esse Exxon padrão primeiro. Vou te explicar que tem um motivo muito sério para isso. O cérebro, ele é programado para receber os sinais dos sensores que estão na planta dos pés. Se esse sinal não está subindo, o cérebro não tem essa informação. Então, o que acontece? Ele começa a mandar muito impulso que seria ruim para o funcionamento do Exxon. Entendeu? Que uma hora, tipo assim, uma hora você ia levantar e sentar e andar e não sei o que, tudo de uma vez só. O cérebro, então precisa que você treine o processo de caminhada, que o cérebro entenda que ele pode andar com aquele equipamento. Depois que passou por aquilo, aí ele pode entrar num equipamento com controle neuronal. Os Exxons, quem já tiver feito a aquisição do Exxon padrão, que é o Exxon que tem hoje, na hora de passar para o de controle neuronal, a gente só substitui a eletrônica. Então o Exxon foi criado para, inclusive, a pessoa não ter que comprar outro. Entendeu? Então a pessoa não desperdiça dinheiro, porque dinheiro não é fácil de ganhar, né? Então não dá para jogar fora. Então não desperdiça, a gente saca uma eletrônica e entra com a outra, que é de controle neuronal, mas isso depois de 1 ano de uso do equipamento. Agora, essa parte da coluna que você falou, para isso é o Zeus, que é a outra tecnologia que a gente tem, que daí é uma tecnologia que vai fazer um processo de reconexão. A gente não avançou nela ainda, também por uma questão financeira. A gente tem entrave financeiro. Hoje a gente está vivendo um momento bem complicado em relação ao Zeus, que até eu comentei com você que a gente está tentando acionar o Zeus para o Covid, e nós não estamos conseguindo, porque os locais que têm culturas de Covid em laboratório não cederam ainda para nós Covid. Então, a gente não consegue fazer teste para utilizar o Zeus no tratamento do Covid. Essa mesma dificuldade que a gente tem com isso, a gente tem também para conseguir células da medula para fazer os ensaios do Zeus. Então, a gente precisa crescer um pouco, ter um pouco mais de poder, e que não é um poder para usar para explorar pessoas ou para humilhar pessoas, mas um poder que permita que a gente diga assim: temos o nosso laboratório classe NB3, temos dinheiro para fazer os nossos ensaios lá dentro. Aí a gente vai conseguir avançar nessa parte de reconexão. Então, acredito que daqui a uns anos você vai ser uma das nossas cobaias nessa parte. Você, Dudu, Monique... Essa você vai deixar você... Não, mas é porque o do Exxon você não precisa mais ser cobaia, né? O Exxon tá pronto, você não precisa mais, né? O Exxon foi o Dudu e a Monique, né? Agora o Exxon tá estabilizado, a gente até tá fazendo as peças do teu. A gente, como tá fazendo com recurso próprio, a gente tá fazendo aos poucos essas peças, né?
que a gente vai liberar um equipamento de presente para vocês, só para a gente poder assistir você loqueando em São Paulo, na Avenida Paulista com ele. Pra gente ter, sabe, para dar aquele prazer de conseguimos. Conseguimos. Isso mesmo. Vem Deus, vem Deus. Mas se Deus quiser, logo, logo, vai dar tudo certo para que os Zeus, de repente, seja a cura da pessoa que teve a lesão medular, né? Se Deus quiser, de repente, você participa novamente do Shark Tank, mais investidores, os sócios novamente. Acho que travou agora. Tá me escutando, Mi? Acho que travou um pouquinho, peraí. A Michelle nos ouvir. Você tá travando, não sei como é que tá a galera aí, você tá vendo? E aí, tá me ouvindo? Agora voltou ao normal. Aí. Então, se Deus quiser, não sei se você ouviu, eu falei assim que vai ser a cura, de repente, da pessoa com lesão medular. Esse Zeus vai fazer o que foi lesionado, vai fazer essa parte. O pessoal falou que tá travando. Vamos ver. Esperar um pouquinho para ver se a internet volta, né? O Zeus, ele tem uma característica muito interessante, que como existe o banco de moléculas, então a gente consegue ter acesso a muitas informações moleculares para fazer as explosões moleculares. Em todos os processos de simulação, o Zeus teve um grande sucesso para fazer a soldagem da área lesionada. Isso é um ganho muito grande, porque a gente já vai para um ensaio in vitro já sabendo qual que é o comportamento e quais são as ondas, as frequências que a gente pode usar. E também a gente já vai para o ensaio in vitro sabendo qual que é a taxa de resposta que a gente tem para a soldagem do local. Aí a gente entra no seguinte ponto. A pergunta em relação aos Zeus para tratamento do lesionado medular é se em vivo a soldagem permite que os sinais elétricos continuem passando. Essa é a pergunta. Porque assim, mesmo com a soldagem local, a gente não sabe em vivo se aquelas células que fizeram o processo da soldagem, se elas conseguem fazer a transmissão do sinal eletrônico que é enviado, porque o cérebro trabalha com sinal analógico e digital. Então a gente não sabe se vai haver essa modulação e essas células vão conseguir passar esse sinal ou não. Isso a gente só vai conseguir descobrir no ensaio em vivo. Para fazer um ensaio em vivo, a gente é obrigado a passar pela etapa do in vitro. Mesmo que matematicamente a gente tenha uma taxa de resposta de 83%. Isso quer dizer, os Zeus em todos os testes que foram feitos, inclusive para tratamento, que ele foi criado para tratamento do câncer, né? Que eu fiz ele por causa da minha esposa, que estava com câncer. Eu comecei a criar ele em fevereiro de 2009. A gente descobriu a doença dela em janeiro. Em fevereiro eu comecei a criar a equação para a geração dele. Foi esse que eu terminei um pouquinho depois que ela faleceu. Todos os ensaios com explosões moleculares deram uma informação de 83% de resposta positiva em sucesso de tratamentos com os Zeus. Isso é uma taxa de resposta muito boa. Agora a gente precisa calibrar a tecnologia. E nessa etapa, é uma etapa delicada, mas que a gente já conseguiu uma empresa, que eu não tenho autorização para falar o nome dela, mas é uma empresa parceira nossa, que liberou o laboratório deles de cultivo celular. Então lá a gente vai poder cultivar células de medula óssea, de medula cervical, para a gente poder fazer as análises. A gente vai poder cultivar células cancerígenas, que através de uma parceria com um hospital a gente conseguiu também células. Uma universidade também liberou células.
E a minha falecida esposa, antes dela falecer, ela liberou células do tumor dela e para a gente manter isso guardado e fazer os testes também para osteosarcoma. Então eu acredito que para a parte de lesionado medular, eu acho que daqui a 1 ano a gente deve estar fazendo os primeiros testes com os EUs. Uma média de 1 ano e meio. Tá bom. Você ó, tô aqui disponível. Ai, Jesus, meu Deus. Aí, o povo não vai aguentar a Carolzinha andando, imagina. Ai, Jesus, nossa senhora. A vantagem do Deus é que o pior que pode acontecer é a gente não conseguir fazer nada. Não, mas vai conseguir. Essa é a grande vantagem dele. Não, mas vai conseguir. Você é capaz, você sabe disso. Mi, agora eu queria que você falasse um pouquinho, que a gente conversou bastante essa semana, a respeito do que nós estamos passando da pandemia, certo? Desse Covid que está amedrontando. Nós estamos sem saber o que fazer. A única coisa que sabemos é que temos que ficar em isolamento em casa e tomar todos os cuidados necessários, com álcool em gel, máscara, luvas, e possível não ter contato com outras pessoas, né? Mas falou que vocês estão desenvolvendo também uma vacina para, se Deus quiser, curar esse Covid, mas infelizmente não é da noite para o dia, para amanhã. Infelizmente demora. Que não é uma vacina, né? A gente não chegou a esse ponto, embora o Zeus vá produzir vacinas, não é ainda uma vacina, mas é um tratamento para combate para quem se contaminou já com o Covid, né? Então é uma forma de tratar o Covid de quem está contaminado agora e de esterilizar os ambientes, inclusive hospitalares. Então, o que aconteceu? Em 2011, de 2010 para 2011, eu tinha identificado o protocolo eletrônico da SARS-1, SARS-2 e da MARS. Todos esses são da família do coronavírus. E eu tinha identificação da plataforma eletrônica do coronavírus. Então, o que é isso para as pessoas que estão aí ouvindo, para elas poderem entender o que é a plataforma eletrônica de um vírus ou de uma célula? O nosso corpo, ele se comunica por impulsos elétricos. Então é assim que você sabe, por exemplo, que aqui é a ponta do nariz. Você aprendeu que isso aqui é a ponta e que isso aqui é o nariz. O sinal elétrico das células aqui faz que, quando eu passo o meu dedo, o potencial elétrico das células da ponta do meu dedo, eles se chocam com o potencial elétrico das células da ponta do meu nariz e enviam um sinal para o meu cérebro. Então o cérebro se comunica eletronicamente com tudo que tem. Grupos de átomos formam moléculas, grupos de moléculas formam células, grupos de células formam organismos. Tudo que tem vida tem um potencial elétrico. O que é o Zeus? O Zeus é um protocolo de comunicação por onde eu descobri como identificar o potencial elétrico de cada vírus, fungo, bactéria ou célula. Então vamos olhar para um vírus assim. O vírus, ele tem uma série de elementos dentro dele que ele precisa invadir uma célula para manter. Daí ele muda o DNA dessa célula para ele poder se replicar, para ele criar novas cópias dele e se manter vivo durante o período que ele está fazendo isso, certo? Esses elementos que existem dentro do vírus, cada um deles também tem um sinal eletrônico. Então pensa agora num vírus como uma placa eletrônica que tem vários componentes. A sequência eletrônica do Zeus para esses vírus é como se ele desarmasse todos os componentes eletrônicos dessa placa. Por isso você consegue matar o vírus. Porque você desarma os componentes existentes no vírus. Mesma coisa com a célula cancerígena. Eu descobri porque eu estava estudando como matar a célula de osteosarcoma, que foi a célula do câncer da minha falecida esposa. E daí eu identifiquei que os elementos existentes dentro dessas células, eles geravam um potencial elétrico.
Isso quer dizer que se eu emitisse uma onda dentro desse referencial, eu desarmava cada elemento desse. Dali eu só extrapolei para as outras doenças. O Covid, o que faz o Covid ser tão grave, o que faz o mundo inteiro estar em alerta em relação ao Covid? O Covid realmente é uma doença muito perigosa, porque ele é pior do que H1N1. Então a gente não entrou nesse colapso na época do H1N1, porque o H1N1, perto de um Covid, ele é um bebê. Porque o Covid ele faz um estrago maior, ele causa uma inflamação maior que faz com que o corpo entre num processo de reagir ao vírus, causando as infecções. E ele ainda tem um problema que ele transmite antes da pessoa desenvolver os sintomas. Então a gente tem uma incidência de transmissão muito grande. E ele é um vírus que ele se multiplica muito mais rápido. O H1N1 ele leva 1,4 segundos para se multiplicar. O Covid tem uma taxa de resposta muito mais alta. Então ele consegue se multiplicar 3 vezes mais rápido do que o H1N1. A gente agora está num processo, está num momento em que as frequências dos EUs para o Covid estão todas prontas. Todas as explosões moleculares que eu podia fazer, baseado nos dados que a gente tem da SARS-1, 2 e MARS, já foram feitos. Que caiu, voltou aí. Com os testes in vitro. Então, o que é esse teste agora que a gente precisa? A gente tem essa empresa que nos cedeu o laboratório para a gente fazer cultura de algumas células. Essas células, elas têm que ir para dentro de uma placa. A gente tem que pegar o Covid cultivado, que é o mesmo Covid, por exemplo, que a Fiocruz está utilizando para testar medicamentos e vacina, ou a USP também, e outros laboratórios. A gente tem que daí pegar esse Covid, contaminar 40% das células com ele e deixar uma média de 60% a 70% das células sem a contaminação. E fazer a emissão dos ciclos dos EUs. Ali a gente tem, para mostrar documentalmente, que os EUs não afetam as células saudáveis, afeta somente o Covid. A partir desse momento, a gente consegue a autorização para os ensaios em vivos, que daí é testar em pessoas que estão contaminadas com Covid, e daí eles pegam casos mais severos, que é isso que estão fazendo com a cloroquina, por exemplo, que é pegar pessoas que foi tentado todos os recursos e nenhum deu certo, aí usa-se as frequências dos EUs. Deu boa? Deu boa. O que acontece? Aí a gente, através de um esforço que já existe entre empresas, institutos e hospitais, porque a gente já está esses agentes já estão envolvidos conosco, aí a gente vai criar os emissores em tamanho maior e colocar dentro dos hospitais aonde estão as enfermarias que estão as pessoas com Covid. E aí a gente começa a fazer um ataque em larga escala e libera, porque no caso do Covid, a Cicor, embora vá documentar o funcionamento e todo o processo e todo o protocolo, a gente vai liberar as frequências para que o mundo inteiro utilize isso para o combate ao Covid. Então, e hoje a gente só está conseguindo as células se a gente ceder a patente. Só que eu não posso ceder a patente. Porque se eu ceder a patente, eu não consigo liberar gratuito. Então eu não posso. E se eu ceder a patente, eu não consigo fazer os EUs para as outras doenças, porque daí a gente vai estar amarrado naquela patente. Então hoje a gente não conseguiu ainda culturas de Covid, porque eu não estou autorizando a liberação da patente. Hoje, mas eu não estou. Amanhã você consegue, não é? A gente tem uma galera que está envolvida agora
falando com pessoas até do meio político, falando com institutos, conversando, assim, gente, a gente só... Assim, Covid tem num monte de lugar, a gente precisa de cultura de Covid, a gente precisa de alguém que ceda as culturas de Covid. A gente tem boa vontade de tentar, é um tiro no escuro? É. Pode não dar certo, ou eu posso ter que recalibrar as ondas. Eu não tenho o menor problema se eu tiver que passar sábado, domingo, feriado, dia santo e madrugada. Ninguém da minha equipe está se opondo também a trabalhar em realinhar as ondas, mas a gente precisa das culturas de Covid para poder dar andamento. Isso é uma esperança, assim como os outros institutos estão tentando desenvolver medicamentos e tentando desenvolver vacinas. Também estão dando tiros no escuro, mas a gente está esperando a nossa oportunidade de dar um tiro no escuro e tentar acertar. E como que nós podemos te ajudar? Até a Mabi e outras pessoas estão perguntando como que a gente consegue te ajudar nessa parte, para você conseguir esse Covid. Eu acho barato, você consegue ler enquanto você está falando que você consegue ler. Eu não consigo fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Ou eu olho para cá, ou eu leio. De repente, conseguindo falar com algum instituto, ou fazer alguma pressão, ou conseguir algum contato dentro da USP que possa nos liberar isso. A gente tem aqui a Fiocruz em Curitiba, que tem o laboratório NB3 e já está disposta a receber as culturas de Covid para a gente fazer os testes. A equipe a gente está com tudo pronto, todo mundo se juntou para ajudar, mas eles não têm cultura de Covid. A gente precisa de alguém que tenha a cultura ou de alguém que consiga liberar para nós rapidamente a autorização para que o hospital que está envolvido conosco faça lá a coleta e puxe Covid para dentro da Fiocruz para então fazer a cultura ali. A Fiocruz de Minas tem Covid, mas a Fiocruz de Curitiba não tem. Eu preciso que esse ensaio seja aqui para que eu não precise deslocar a equipe numa viagem, porque a gente está em período de quarentena, eu não quero correr risco que a equipe da Cycor não pode pegar Covid, porque senão a gente não consegue fazer os testes. Então eu não posso ficar deslocando a equipe. De repente um político ajude também, consiga ajudar nessa parte também. Consegue. Parte política. Consegue. Consegue. Alguém que possa passar a mão num telefone e dizer assim, pelo amor de Deus, a gente precisa de cultura de Covid. A gente só precisa de uma cultura de Covid. O resto a gente pega e cultiva aqui. A própria cultura que vier, a gente separa um pouco e mantém o cultivo. Mas a gente precisa que alguém ceda essa cultura. E enquanto ninguém ceder, a gente não pode fazer teste. Lembrando, é um teste no escuro? É. Mas todos os testes, até com os medicamentos que estão fazendo, também estão sendo testes no escuro. A gente está tentando. E como Cycor, você vê que a gente nem usa para publicidade. A gente nem está... Esses dias que foi postado no Instagram da Cycor sobre isso, mas foi por um motivo. Como a gente teve que abrir para vários institutos que a gente estava precisando das culturas do Covid, então a gente precisou abrir a divulgação, porque a gente sabe que também existem pessoas boas e ruins, tem as maliciosas. Então, antes que alguém resolvesse dizer, não, mas isso foi feito aqui, e a gente não pudesse fazer o teste, então eu abri a divulgação de que a gente está fazendo isso, mas a gente já está nesse trabalho, já tem um mês, tá? Para você ver, a gente não... Em nenhum momento a gente utilizou para publicidade. Agora que a gente está começando a divulgar, porque a gente está precisando de gente para ajudar, porque senão a gente não estava... Uma coisa que a gente tem na Cycor é que a gente come quieto. A gente não gosta de ficar de estrelismo, entendeu? Ninguém na nossa equipe tem esse hábito. A gente não gosta de bancar assim, somos o máximo. A gente não gosta disso. Então a gente vai fazendo as coisas quietinho. Tanto que o exoesqueleto só souberam quando estava pronto. Enquanto estava fazendo, ninguém sabia. Os Zeus, a mesma coisa, né? A mão, a mesma coisa. Então, agora eu estou tendo que abrir
para as pessoas que a gente está fazendo isso, não por ego, mas porque eu preciso olhar para as pessoas e dizer assim, gente, a gente tem uma chance, eu não sou esse gênio todo que todo mundo pensa, eu tenho dificuldade num monte de coisa, eu procuro postar bastante agora no meu Insta, falando sobre as dificuldades que eu tenho, porque eu sei que isso ajuda outras pessoas também. Mas se tem uma coisa que eu tenho, e que graças a Deus a minha equipe também tem, é força de vontade para fazer a coisa dar certo para quem precisa. Quer dizer que o rico não vai ter acesso? De forma alguma. De jeito nenhum. O rico pode comprar exoesqueleto, pode comprar mão, pode ter a gente fazendo os ensaios do Covid dando certo, pode ter acesso a isso também, mas a gente quer que todo mundo tenha. E isso a gente tem na Saicor, é uma coisa que faz parte faz parte da natureza da empresa. E se fosse trabalho por dinheiro, eu já tive bastante proposta de compra dos projetos que tem. Na verdade, eu podia estar lá nas Ilhas Maldivas, essas horas, curtindo a vida. Mas se eu estou falando do Covid, é porque realmente a gente precisa que alguém se sensibilize e diga, olha, eu conheço fulano em tal lugar, peraí, vou ligar para fulano, precisa de uma cultura só de Covid, mandar para Curitiba, para eles fazerem uma tentativa lá. É só isso que a gente precisa. Olha, E para você ver, eu não estou abrindo mão da patente. Eu poderia abrir mão, eu poderia dizer assim, não, a patente me paga aí 5 milhões, vocês ficam com a patente. Eu poderia fazer isso. Mas eu não faço, porque os 5 milhões vão atrapalhar para eu fazer, daí para todas as outras doenças. O Zeus, ele tem 2.440 doenças catalogadas. Dentre elas, 77 tipos de câncer. Se eu soltar essa patente para alguém, eu não vou poder fazer para essas outras doenças, eu vou impedir da tecnologia avançar, de institutos científicos também desenvolverem baseados nessa tecnologia, eu vou impedir o crescimento da medicina e da ciência se eu fizer isso. Então eu tô até fazendo questão de falar isso na live, para as pessoas poderem entender que se fosse grana, cara, se fosse por estrelismo, rapaz, eu tava sossegado essas horas. Mas não, gente, preciso de cultura de Covid. Eu não preciso pegar Covid, eu preciso de cultura de Covid. Preciso muito. Mi, você é a cura de muitas coisas nesse mundo. Você é o que eu falei, Deus mandou você nos ajudar para nos salvar. Você é uma anjinha que você falou para mim, você jogou para o universo e ele trouxe de volta para você. E eu agradeço muito de ter te conhecido, ter tido essa oportunidade, estar dividindo com os meus seguidores, muitas pessoas, o seu trabalho, que infelizmente muitas pessoas ainda não conhecem, mas vão conhecer, porque nós vamos divulgar bastante. Eu vou, com os meus conhecimentos, tentar te ajudar, tentar essa cultura do Covid. Quem sabe vai ser a nossa salvação, que a gente não sabe quem que vai pegar, quem que vai se salvar dessa, quem não vai. E até para nós mesmos, pessoas com deficiência, que é perigoso a gente pegar o Covid, né? Então a gente tem mais chances de não conseguirmos vencer devido a no mínimo, desculpa te cortar um pouquinho, mas só para dizer uma coisa, no mínimo vai gerar artigos que vão permitir que futuramente outras entidades ou empresas desenvolvam também tecnologias de combate a doenças utilizando esse mesmo princípio que a gente vai usar com o Covid. No mínimo. Se tudo der errado, é igual aconteceu com o do Shark Tank. Que eu fui pra lá, um monte de gente foi contra ir lá pra apresentação, sabia? Um monte de gente falou, não vai, não tá na hora ainda, não sei o que. Eu falei, não, eu vou. Não, mas e se não investirem na empresa? Eu falei, não, peraí. Se tudo der errado, pelo menos vai ter divulgado a Saicor. É a mesma coisa que acontece agora com o Covid.
Se tudo der errado, pelo menos a gente vai dar um novo norte para a ciência e a medicina irem para mais um caminho para fazer o tratamento de doenças. É no mínimo isso. Por isso que eu te falo que a importância da tecnologia dos Zeus ela é tão grande que ela, no mínimo, traz um novo modo de tratar doenças. Mesmo que ela não funcionasse no Covid. O que eu te digo que existe 83% de chance de funcionar. Mi, pode ter certeza que todos nós vamos te ajudar. Vamos te ajudar. Você vai ver. Se Deus quiser e Ele quer, nós vamos conseguir essa cultura do Covid para você. Não só para você, para nós, né? Porque nós vamos conseguir para você e você... Exatamente. Você vai dar o tratamento para as pessoas que, né, pegarem o Covid e se curarem. E, Mi, fala uma... Gente, só falo Mi, não falo Michele. Ai, meu Deus do céu. Mas pode falar Mi. Não tá conhecendo Mi, né? Michele, eu acho que é quando a pessoa tá brava. Tá brava, né? Então, só te falar quanto que custa o exoesqueleto e a pessoa também manda e-mail para elas comprarem? Sim, elas mandam um e-mail para o mesmo e-mail, que é o contato@cycor.com.br. O Exxon, ele custa 30 mil, tá? Só que ele pode ser financiado pelo crédito acessibilidade. Nós fizemos uma coisa há 2 meses atrás, que a gente fechou parceria com uma outra startup e estamos já liberando o Exxon pelo crédito acessibilidade. Então, até a pessoa que é baixa renda, que recebe um salário mínimo pelo INSS, vai poder ter acesso a esse equipamento. Então, pode comprar à vista, parcelado, financiado, várias formas. Mi, eu só quero agradecer assim, imensamente